Ilustres amigos do canal, tudo bem? Saíram os dados da inflação de maio e ela caiu bastante, bem abaixo das expectativas. Será que realmente a inflação agora está controlada? E como aproveitar este momento? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Inflação caindo e como está o cenário macroeconômico para os próximos meses. Se você gosta desse tipo de assunto e quer entender por que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, porque todo dia, às 18 horas, tem vídeo novo para você. Bom, você já sabe aí que os dados de inflação são divulgados, então, pelo IBGE entre os dias 9 e dia 11 de cada mês. E agora foi divulgada a inflação de maio, e ela ficou em 0,47%. Uma queda muito boa em relação a abril, que era mais de 1%. E mais do que isso, foi a menor variação mensal desde abril do ano passado. E eu quero mostrar isso para você aqui, ó, nessa matéria do dia de hoje. Inflação fica em 0,47 em maio e desacelera para 11,73% em 12 meses. Essa matéria eu vou deixar descrita aí no nosso vídeo, lá na descrição do vídeo, para você entender. Aqui você tem cada uma dessas barras a inflação mensal, mês a mês. E você verifica claramente que ela foi a menor mesmo. Repara, nós vimos dois momentos de inflação acima de 1%. Não é ao ano, não. 1% ao mês. Então, essa queda para 0,47 realmente é a menor. Outra próxima tinha sido 0,54 e 0,53. Só que, realmente, nos últimos 12 meses, ela foi a menor. E aí você já deve estar se perguntando, será que ela está controlada mesmo? Vamos verificar aqui um pouco mais para frente o gráfico seguinte, que mostra aqui a inflação dos últimos 12 meses. Esse aqui é um comparativo bem interessante, por dois motivos. O primeiro deles é que você já sabe, o presidente do Banco Central vem dizendo há muito tempo que a inflação ia atingir um pico. Primeiro ele falou que ia ser em outubro, e aí se nós voltarmos aqui, é interessante a gente verificar. Esse aqui foi o mês de outubro, o acumulado dos últimos 12 meses, 10,67. O que aconteceu? Nós chegamos num pico mesmo, foi no mês seguinte, em novembro. Depois, realmente, ela caiu. Veja que o acumulado de 2 meses caiu para 10,06. Só que depois voltou a aumentar. E aí ele disse que o pico mesmo ia ser em abril. E aí nós voltamos aqui para você verificar. 12,13. Opa, parece que agora ele pode estar acertando. Só que aguarde mais um pouquinho que eu quero trazer elementos novos aqui para você. Então tá aí, no acumulado 11,73%. Baixou dos 12% a inflação então acumulada aqui no Brasil. Vamos voltar para trazer mais informação para você. Só que se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like e ajude o nosso canal a divulgar as informações. E olha, eu gravei um vídeo ontem que ele explodiu de visualizações aqui no canal. Chegou a hora do IPCA 2026? Olha esse vídeo aqui no alto, você vai ver quantas pessoas já assistiram. E se você quer se proteger da inflação, assista porque ele está aí, ó, novinho para você. Vamos lá, falando de mercado. O mercado quer saber as expectativas. A notícia pode ser boa ou ruim, mas o bom ou ruim tem que ser sempre em relação à expectativa. E o que aconteceu? A inflação, então, do mês de maio veio bem abaixo da expectativa. Como é que você descobre a expectativa? Vou te ajudar aqui para você entender. Você vem no Google e simplesmente digita lá, inflação Anbima, e você vai chegar nessa página aqui, ó, que é a página da Anbima. A Anbima é que faz o cálculo da inflação diária para os títulos do Tesouro IPCA. Exatamente isso que você ouviu. Aquele preçozinho, ele é atualizado pela inflação, o preço do título. E eles fazem, então, uma projeção diária e depois que sai a inflação oficial, fazem uma atualização daquelas informações. Então, veja que tem credibilidade no mercado. E qual era a projeção? Veja que em maio, está aqui embaixo para você ver. Ó. Primeira projeção que eles fizeram foi de 0,46 no dia 11 de maio. Depois fizeram uma segunda no dia 24 de maio de 0,59. Veja que, na realidade, a inflação de maio, que está aí marcada para você em azul, ficou mais próximo da primeira previsão, 0,46. Por isso que o mercado disse que ela ficou, então, abaixo da expectativa, porque a expectativa final era 0,59%. Então, você vê aí, inflação abaixo de 0,5% no mês de maio.
E aqui eles já trazem também para o mês de junho. Então tá aí para você, ó, no mês de junho, as duas projeções realizadas em maio estão aqui, ó, 0,59, voltando a subir então a projeção de inflação. Cai no mês, sobe no outro. E assim nós vamos caminhando. Bom, falando então aí da inflação, então, nós podemos ter aí um aumento então no mês de junho. E aí fica a dúvida, será que realmente nós chegamos no pico em 12 meses? Eu vou dar minha opinião no final desse vídeo aqui para você. Por isso, assista aí até o final. Bom, se temos inflação alta, vamos ter aumento da taxa Selic. Daqui a uma semana, exatamente isso, nós teremos a nova reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. E o mercado já está projetando, com muita convicção, um aumento de 0,5%, 0,5%, e vai tirar a taxa Selic de 12,75% para 13,25%. E aí tem uma outra projeção já para o mês de agosto, que seria a reunião seguinte, projetando 0,25% de aumento. Chegaria aí a 13,5%. Então você verifica aí, nessa curva de alta dos juros da taxa Selic, que tem mais de um ano que a taxa vem subindo, que ela vai continuar subindo de maneira que possa estabilizar aí a luta contra a inflação. É muito provável que depois dessas duas altas dê uma parada na subida. Não quer dizer que ela já vai cair. O natural é que depois de passar algum tempo subindo, a taxa Selic estabilize. E isso você pode verificar por esse vídeo aqui do alto. Leilão do Tesouro Nacional. Além de descobrir o que os grandes investidores estão comprando, você vai descobrir para onde vai a taxa Selic em 2022, 2023 e 2024. Assista para você se situar com os grandes investidores. Continuando aqui, então, a pergunta que não quer calar. A inflação vai começar a cair ou não? Essa é a pergunta que talvez você esteja se fazendo. E eu quero trazer aqui uma visão do cenário macroeconômico e também do cenário político, porque a política influencia diretamente também em questões inflacionárias. Muito bem, eu quero chamar a atenção aqui para dois pontos. O primeiro, talvez você já esteja acompanhando mais de perto, que é o conflito, a questão militar lá na Europa. Essa questão militar gerou dois principais problemas, talvez mais, mas dois principais. O primeiro, gerou escassez com relação a gás e petróleo, porque lá realmente é uma grande fonte. E aí, o petróleo e o gás encarecem praticamente tudo na economia. Você deve estar vendo isso aí no preço da gasolina, no preço do gás, do botijão de gás, principalmente para famílias mais pobres. Só que tem um outro impacto, talvez até pior, que é o impacto na alimentação, nas chamadas commodities. Porque lá nesses dois países em guerra, nós sabemos que são grandes produtores de milho e de trigo. Milho e trigo são bases realmente importantes do ponto de vista da agricultura mundial. E ela aumentando puxa a alta dos produtos finais também. Então esse é o primeiro ponto. Não há ainda uma perspectiva de fim deste conflito. Vai gravando aí. Segundo ponto que poucos estão falando, a agenda ambiental, principalmente originária nos Estados Unidos. O que foi isso? Com a eleição do presidente Biden, houve uma mudança na postura, na posição energética. E aí, houve então uma aposta maior na mudança da matriz energética. Sair do petróleo, que supostamente era uma energia considerada suja, e aí desestimulando esse tipo de investimento. Houve então aí uma corrida então para a questão da ambiental, a agenda ambiental. Só que qual é o problema? Aqueles grandes produtores de petróleo, quando verificaram então que não iam ter mais então auxílio, mais então como investir, porque agora a matriz energética estava mudando, o que acontece? Gera ainda mais escassez, porque eles reduzem os investimentos. E aí piora ainda mais a situação. E o preço tende a subir ainda mais. E não há previsão de reversão dessa mudança ambiental. Eu não estou aqui discutindo com você se ela é boa ou se ela é ruim. Estou tão somente trazendo para você informações do impacto da questão econômica, porque influencia diretamente a questão da inflação, impacta diretamente no petróleo. Vai anotando aí. Vamos continuar falando agora de um ponto muito importante também com relação ao cenário econômico, que é o grande país asiático. Aquela situação lá de abre cidade, fecha cidade, em função do problema que nós tivemos de saúde, continua. Então o problema não aconteceu só 2 anos atrás, não. Ainda agora eu trago a matéria para você aí, ó. Partes de Xangai retomam então fechamentos e Pequim anuncia restrições.
Essa matéria é de agora, ó, saiu da Reuters, está aí, ó, dia 9 de junho. Então, é um abre e fecha contínuo. Isso afeta a cadeias de suprimento, porque esse país é o segundo maior potência econômica mundial. E quando acontece esse fechamento, o que acontece? Afeta diretamente a cadeia logística. Produtos que eram para ser transportados, para serem encaminhados, passam a não ser realizados esses encaminhamentos, encarecendo ainda mais e fechando ainda mais a economia. Então esse é o cenário que nós estamos vendo agora, um cenário econômico de dificuldade, e nós não estamos enxergando agora solução concreta no curtíssimo prazo. Se você está gostando aí, dá um super like, porque agora nós vamos para a parte final aqui do nosso vídeo, na qual eu vou apresentar a minha visão. Só que antes de falar a minha visão, se o que você quer é rentabilidade, está aqui o vídeo no alto. CDB ofertando 15% ao mês para você. E CDB vinculado ao IPCA pagando mais de 7%, além da inflação. Assista, porque as oportunidades estão se renovando e você pode ter 80% em até 5 anos. É isso mesmo, tá o vídeo aí para você. Continuando então, vamos falar agora, tentar responder essa pergunta então, do ponto de vista do cenário político. Tem duas informações muito importantes. Uma primeira que ninguém, absolutamente ninguém está falando, mas que ela pode impactar sim as decisões econômicas, que são as eleições de midterm lá nos Estados Unidos. São eleições que vão acontecer por Congresso em novembro de 2022. E a tendência, aliás, fortíssima, são os republicanos retomarem, então, o controle. Hoje, o presidente Biden é democrata. Se os republicanos retomam o controle, significa que dificilmente as solicitações ou as indicações de Biden vão passar pelo Congresso. E a economia vai passar mais apuros ainda, além das dificuldades naturais já encontradas. Além disso, nós vamos ter aqui no Brasil também as nossas eleições. E você já deve estar vendo aí que a questão política está cada dia mais acelerada, acirrada, a briga aumentando. E o risco de medidas populistas nessa reta final é muito comum. E aí o que eu estou falando? Medidas como controle de combustível, controle de energia muitas vezes. Isso pode ser uma solução para um curtíssimo prazo, mas depois que vira o ano e a eleição acaba, o problema volta e volta com muito mais força. Quanto mais você controla, quanto mais você tenta, então, estabilizar esse preço de maneira artificial, isso gera um problema muito pior para frente. Além disso, nós temos candidato aí dizendo que pode acabar com teto de gasto, pode acabar com reforma, enfim. Temos uma situação bem complicada agora que estamos chegando aí próximo dos 3 meses da eleição. E a guerra deve continuar. Isso tira a credibilidade do Brasil perante o mercado e faz com que o mercado passe a exigir taxas, retornos mais altos para investir com um risco mais alto no Brasil. Esse é o cenário político brasileiro e mundial para você entender aí. E para finalizar aqui, o que eu espero daqui para frente, então, para você entender? É o fim da era do dinheiro barato e vai ter também as fragilidades econômicas. O que é isso? Fim da era do dinheiro barato. Se você voltar a 2 anos atrás na economia, nós tínhamos taxa de juros de 2% no Brasil. 2, eu disse. Nos Estados Unidos estava em 0. Várias empresas pegavam crédito porque sabia que o crédito estava muito barato e valia a pena investir. Agora, no Brasil, nós já estamos nas taxas mais altas. Muito provavelmente, depois da segunda reunião aí, lá para agosto, a taxa Selic não suba mais. Vai chegar na máxima. O que significa isso? Com essa taxa de juros mais alta, aqui no Brasil, as empresas têm dificuldade, então, de fazer investimento. Quem é que vai pegar crédito agora com uma taxa de juros aí próxima de 14%? E mais do que isso, as empresas param de investir, porque está muito caro também investir. Então, o consumo cai e também os investimentos reduzem. Só que o problema pior não é nem esse, é esse aí que está na sua tela. Aumento das taxas de juros nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos já está sendo precificado alguns aumentos de 0,5%. E olha, eu vou atualizar o vídeo do Clube de Membros nesta semana. Se você não faz parte e quer entender sobre indicadores antecedentes, aqueles que prevêem a chegada da nova crise, eu te convido. Inscreva-se, pergunte aqui no nosso grupo do Telegram se o vídeo é interessante ou não e você vai entender. São planos muito baratos. Mensal tem plano abaixo de R$10 para você apoiar aqui o canal
e entender como isso impacta. Na Europa, saiu notícia de hoje, dia 9 de junho, lá o Banco Central americano reconhecendo a questão da inflação e prevendo que vai poder aumentar os juros no segundo semestre. Então veja aí, os países desenvolvidos, na sua grande maioria, já estão dando a virada da chave. O primeiro é reconhecer a inflação, o segundo é aumento de juros. Somente Japão e China estão indo contra todos os países, tentando de todas as formas ainda fornecer estímulos para que a economia não desande de vez. Mas olha, o risco é muito grande disso acontecer. Quando você aumenta os juros, o que acontece? Nós tendemos, então, com juros mais altos, as economias desacelerarem, ou seja, o PIB cair, temos mais pessoas desempregadas, as pessoas param de consumir, enfim, vai gerando uma série de problemas. Isso já é dado quase que como certo na Europa, em razão principalmente do conflito. Na China, em função dos muitos estímulos, nós já estamos verificando a queda do PIB. A projeção no início do ano era 5%, agora caiu para 4%, e as projeções vão caindo aos poucos, mesmo com os estímulos lá. E a projeção é que os Estados Unidos, em breve, comece a ter algum impacto direto a esse respeito. Isso pode gerar, então, o que nós chamamos da estagflação. E o que é estagflação? Estagnação econômica, ou seja, a economia para de crescer, cresce muito pouquinho. E atrelado a isso, nós temos uma inflação nas alturas. É um cenário muito ruim do ponto de vista econômico, porque a economia real, as empresas passam a não crescer. E com a inflação nas alturas, as taxas de juros ficam mais altas. E aí você passa a entender um pouco mais por que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Para finalizar, o que eu espero daqui para frente? Antes, porém, eu quero te indicar aqui essa playlist aqui do nosso canal. Mapa do Tesouro, um curso completo de tesouro direto para você. Desde você que não sabe nada, até você que quer se atualizar. Assista que você vai entender tudo para aproveitar esse momento da renda fixa. Vamos lá. Rentabilidade na renda fixa. 2022, volto a dizer, é o ano da renda fixa. As taxas do Tesouro Direto já estão excelentes. Nessa semana, o Tesouro Pré-fixado bateu nas máximas. Exatamente isso que você ouviu. As taxas chegaram nas máximas históricas. E o que significa isso? É o estresse, a tensão mundial e toda esse conjunto de preocupação que eu trago aqui no vídeo. Já falei para você dos CDBs pagando 15% e CDB indexado à inflação pagando 7,3%, mais a inflação que nós temos aí para frente. Bom, mas além disso, nós temos que os riscos estão subindo. Só que tem um detalhe, você tem que sempre olhar a rentabilidade e concatenar ele com o risco. Vale a pena fazer esse investimento? Então, o que eu quero dizer para você, principalmente você que está no nosso grupo do Telegram, cuidado, muito cuidado com promessas de rentabilidade extremamente altas. Avalie sempre o risco de crédito. Entre lá no Banco Data e antes de comprar, avalie se a instituição é boa, se o histórico é bom, se dá lucro e como que estão os índices de Basileia e índice de mobilização. É o mínimo que você, investidor, pode fazer com relação à sua segurança. E para finalizar, eu quero trazer para cá para dizer para você, eu ainda acho que o estresse pior ainda não chegou. Isso não significa que as taxas não estão boas e que você não deva investir. Eu só estou dando a minha opinião para que você sempre tenha um percentual de caixa, para que você possa utilizar quando o estresse maior chegar. Quando isso vai acontecer, eu ainda não posso te dizer. É o mercado que vai dando os sinais. O que nós podemos verificar é que a cada mês a situação vai piorando um pouquinho, mas ainda não chegou aquele estresse final. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que, olha, fiquem de olho aí na inflação, porque ela pode dizer muito sobre o futuro. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.